Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindo a essa nossa aula. Hoje é a nossa primeira. Desculpe um pouco o nervosismo, não estou muito acostumado com esse tipo de situação, mas em tempos de pandemia essa é a solução que a gente tem para o momento. Então, o que eu quero conversar com vocês sobre hoje é aquilo que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia. E o que eu te pergunto nesse momento é, você está preparado para essa jornada? Então, vamos começar. Galera, como vocês bem sabem, o que temos discutido nesses momentos aqui em sala de aula é sobre o foco em leitura e compreensão, porque este é, de fato, o grande foco que o Enem traz para as suas provas, né? Então, como todos nós sabemos, são 5 questões, todas objetivas, né? E com perguntas em português. No entanto, eu resolvi fazer uma misturazinha, né? Eu fiz um mix aqui de questões. Eu trouxe questões também de vestibulares de outras instituições, no estilo de vestibulares de outras instituições, para que a gente também possa treinar, já que alguns de vocês podem simplesmente decidir por fazer vestibulares por aí afora. Então, algumas das dicas que a gente sempre gosta de relembrar aqui a vocês são estas daqui, né? Que é aquelas que vocês já estão acostumados, com o skim, o scanning, e aí dentro dessas estratégias de leitura a gente pode dividir ela em três partes aqui, né? Seria esse o pre-reading, o during reading e o post-reading. Então, nesta primeira parte aqui, como a gente tem o pre-reading, a gente pode subdividi-la em 2 partes, né? Trazendo aqui na letra A, read the questions only. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando você pegar esta prova não é já pegar o texto de cara e começar a ler e ter aquele susto que alguns alunos têm por causa do receio da língua, do idioma, do entendimento. Então, é interessante que ao pegar esta prova, você faça a leitura das perguntas, primeiramente. É importante que você leia o enunciado. E, para que o enunciado fique ainda mais claro, talvez uma boa ideia seja circular estas palavras-chave que traz dentro da questão para que você tenha um foco maior de busca, né, da resposta dentro desta pergunta. Então, também outra coisa importante, né, que durante esta leitura do texto, né, quando você estiver fazendo a leitura do texto, que você possa fazer uso de algumas estratégias, como fazer o annotate, né, que seria exatamente fazer aquela parte de simbolização dentro do texto, onde você pode marcar com uma estrela o que é mais importante, ou destacar, né, sublinhando essas partes ali do texto que você viu como mais importante. Então, uma outra coisa que talvez seja realmente de fato importante é que você, ao estar fazendo essa leitura, você possa adicionar pontos de interrogações em situações em que você não ficou muito claro o que o texto queria dizer, e essa estratégia pode ser adotada também a partir de fazer o quê? Fazer quebras nestes parágrafos, né? E talvez, inclusive, parafrasear o que foi dito ali, para que fique muito claro o que é que o parágrafo, a oração, ela quer dizer, né? E, para terminar, a gente também tem o post-reading. Esta última parte aqui é uma parte de confirmação, na verdade, né? Onde você já chegou às respostas e aí você faz essa releitura de questões para que você chegue às respostas certas. Então, para isso você pode também circular informações que lhe levaram a marcar aquelas respostas, e também uma outra estratégia seria também a de usar o processo de eliminação de alternativas para que se chegue à resposta certa. Então, dito isto, a gente pode aqui então partir para as questões. Então, a gente pode agora fazer a leitura de algumas questões e ir fazendo essa resolução uma a uma, e aí utilizar todas essas estratégias que a gente vem trabalhando em sala de aula e hoje aqui. Então, como eu falei, aqui a gente tem uma questão. A primeira questão traz aí a letra de uma música, a letra da música do Roger Waters. Então, temos aqui a primeira questão, e antes de trabalhá-la, o que eu gostaria de destacar é que neste exemplo aqui a gente tem a letra de uma música, né, do Roger Waters. E o Enem, ele, assim, não apenas o Enem, mas outros vestibulares também, ele gosta de sempre trabalhar uma diversidade de questões na qual o aluno ele não precisa ficar tão preso ao texto monotonamente ali. Então, a variedade, a diversidade de questões, ela vai desde letras de música até artigo científico, e também tirinhas, cartoons e aí por diante. Então, esse primeiro exemplo, como eu falei, é uma letra de uma música. E, para fazer jus ao que a gente vem estudando, né, a gente não vai focar neste momento na leitura do texto. O importante é que a gente faça a leitura da questão
para que a gente entenda de fato o que a questão quer e para que a gente volte ao texto para fazer o scanning, né? Que é aí a busca das informações específicas para que a gente chegue à resposta correta. Então, a gente tem a primeira parte aqui que fala: The time has gone, the song is over. Né? Isso aí está destacado lá no refrão 1, né? E o que a pergunta pede é: a expressão has gone refere-se a uma ação que pode ser descrita como. Então, a gente tem as alternativas: A, acaba de dar início, está em andamento, sempre se repete, ou B, já finalizada. Então, o que é importante aqui destacar neste tipo de questão? Esta é uma questão que traz uma informação de gramática contextualizada. A gente tem a expressão aqui, has gone, né? E aí o que é que a gente pode identificar aqui dentro dessa questão? A gente pode voltar ao texto, se for este o caso. E aqui está destacado: The time has gone, the song is over. Então a gente pode inserir essa frase aqui dentro do contexto e tentar entendê-la para chegar à resposta de se esta expressão ela acaba de ter início, se ela está em andamento, se ela sempre se repete ou se ela já é finalizada. O que é que a gente pode destacar aqui? Esta é uma situação de gramática contextualizada. A expressão has gone, se eu for analisar, the time has gone. The time aqui que seria, a gente poderia entender que este é o pronome, aqui o pronome que seria utilizado seria it, né? E aí ele utiliza um verbo auxiliar aqui, has, e um verbo no particípio passado. Então, o que é que acontece aqui? Quando temos situações em que a gente precisa utilizar um verbo auxiliar, nesse caso é o has, de forma have ou has, como estamos falando sobre a terceira pessoa de singular, it, refere-se, usaremos então has, a gente pode entender que esta situação aqui, ela não pode ter acabado de ter início. Ela também não pode estar em andamento, nem ela também pode estar se repetindo sempre. Por quê? Porque eu posso destacar aqui que esse tempo verbal utilizado é o present perfect. E no present perfect a gente tem situações, né, que se iniciaram no passado e que acabaram num tempo não determinado no passado, ou, né, como a gente pode analisar aqui. A gente então pode dizer que ela já está finalizada, porque o presente perfeito ele se refere a uma ação, pode se referir a uma ação que iniciou-se e teve fim também no passado, mas a qual a data específica, o tempo específico em si, ele não é importante. Então a expressão has gone refere-se a uma ação já finalizada. A utilização aí é clara por causa do uso do present perfect, né? Então vamos para o próximo aqui. A questão 2, também mais um tipo de questão bem comum de se aparecer. A gente pode ter questões no Enem com infográficos, com cartazes, e esse aqui é de uma camisa, né, de uma propaganda. Então a gente pode ver aqui, os dizeres da camisa, sempre fazendo a leitura da questão inicialmente. Então, os dizeres da camisa, né? Então a gente tem ali, English is weird, it can be understood through, tough, thorough, thought, and dull. Então, o que é que a gente já de cara vê aí? A gente vê a utilização de repetição de palavras com talvez não sentido necessariamente iguais, mas a gente pode ver que a grafia ela é um pouco semelhante, né? Então vamos ver as alternativas que ele traz aqui. Então, brincam, né, os dizeres da camisa, brincam com palavras de inglês que têm grafias e pronúncias semelhantes, criam um efeito de humor explorando a ambiguidade de certas palavras do inglês, brincam com o fato do inglês ser uma língua irracional e incompreensível, ou letra D, criam um efeito de humor a partir da complexidade do sistema ortográfico do inglês, da língua inglesa. Então, essa questão aqui a gente consegue fazer a partir de eliminação, pelo método de eliminação. Então, a primeira diz, brincam com palavras de inglês que têm grafias e pronúncias semelhantes. As palavras aqui, a grafia, ela realmente tem uma característica comum a todas, a utilização do R, do H, em várias, né, a letra O, mas a pronúncia, elas não são semelhantes, elas não se assemelham em quase nada. Então você pode ter aqui, você pode perceber aqui essa palavra, a gente tem a primeira palavra aqui, through, tem a segunda, tough, tem a terceira, thorough, tem a próxima aqui, thought, tem essa última aqui, que diz dull.
Então, elas não têm a pronúncia similar, e elas também não têm esse sentido semelhante também. Então, de cara eu já poderia eliminar a letra A não faz sentido ser. Cria um efeito de humor explorando a ambiguidade de certas palavras da língua inglesa. Não há ambiguidade aqui em nenhuma dessas palavras, né? Elas são palavras diretas que têm um sentido muito claro, cada uma. Então a B também não poderia ser. Brincam com o fato do inglês ser uma língua irracional e incompreensível. Tá. Em questões de múltipla escolha, a gente normalmente elimina, né, as questões que trazem esse tipo de linguagem, uma língua irracional, incompreensível, né, é uma linguagem mais extrema. Então, normalmente essas opções estão incorretas, não adequadas, né? Então a gente também tira, porque por uma questão óbvia, lógica, a gente sabe que isso aqui não é realmente um fato. A letra D, então, é a única que sobrou, cria um efeito de humor a partir da complexidade do sistema ortográfico do inglês. Tá, esta sim é a mais coerente, é a mais adequada, né? Porque ele brinca com o fato de serem palavras com grafias até semelhantes, mas que têm sentidos, seus sentidos totalmente diferentes, e também seu fonema é totalmente, né, distante um do outro ali. Então a gente até pode destacar aqui essa questão da fonética e também do sentido da frase, né, da palavra. Cada um tem o seu. Então a resposta certa aqui seria a letra D. Partindo para a próxima questão, a gente já vê aqui que é um texto maior, né? A gente teve duas questões que eram questões mais curtinhas, aqui a gente já traz um texto maior, e isso é aquela coisa que assusta, né? A gente sabe que alguns de vocês têm essa dificuldade, né, com o idioma, e aí quando vê um texto grande como esse, já se assusta, começa a querer marcar e já grifar o que tem de importante ali, e não é bem assim. A gente pode notar aqui que você muitas vezes não vai precisar fazer a leitura de todos os parágrafos do texto. A intenção é que você faça uma compreensão da leitura geral, né, e consiga encontrar respostas específicas a partir da leitura da questão em si. Então, não se desespere. A gente já vê aqui a questão, né? Esse é o enunciado da questão que traz. Na oração, in terms of work, you have to adapt some of your skills to the jobs of the future. And you will also have to learn new skills. Então, na oração, presente no quinto parágrafo do texto, a expressão will have to indica. Essa é uma outra coisa que é muito comum de se encontrar em provas, né, de vestibulares e no Enem também. Eles normalmente vão te dar uma indicação aqui de onde é que você pode encontrar. Ele diz que é no quinto parágrafo aqui, então a gente pode ir já direto lá, né? Está destacado já bem aqui, como você pode ver. In terms of work, you have to adapt some of your skills to the jobs of the future. And you will also have to learn new skills, né? Então ele pergunta, nesta oração, a expressão will have to indica opção, proibição, obrigação, permissão e possibilidade. Uma coisa curiosa que a gente pode destacar aqui, né, se a gente for fazer a leitura do texto, é a utilização de uma outra estratégia que é muito comum, que a gente faz esse uso desse tipo de estratégia, não apenas em textos da língua inglesa, mas em qualquer outro idioma. O nome do texto aqui é o título, The Skills You Need to Succeed in 2020, né? Então aqui a gente tem um título muito bom de ser interpretado e traduzido, já que a gente tem, por exemplo, aqui a palavra cognata succeed, a gente tem uma marca textual aqui 2020, né, 2020, que indica ano, e a gente fala sobre skills, sobre habilidade. Então são essas habilidades do século XX, né, as habilidades do século XXI. Que habilidades do século XXI são essas? É algo que a gente já conversa sobre em sala de aula, em diversas outras disciplinas, então a gente pode ter até já um entendimento geral sobre o que o texto traz. Mas ele pediu que a gente fizesse a leitura sobre a expressão will have to. Neste caso, ele deu todas essas opções aqui, né? E a gente vai destacar apenas o will have to. Vejam só. Essa é mais uma questão de gramática, né, contextualizada, uma questão de leitura e compreensão, mas que traz a gramática contextualizada dentro dela, né? Então, o que a gente pode verificar aqui é a utilização, né, do verbo auxiliar will
mais o verbo principal have. Isso aqui, galera, sempre que você trouxer estes dois verbos juntos, ele sempre vai indicar obrigação. E aí a gente pode trabalhar os verbos modais, por exemplo, como é o caso do must, do have to, né? Que nesse caso aqui, a gente teve o acréscimo de um verbo auxiliar, will. Essa partícula de futuro aqui, will. Mas ele sempre vai indicar have to, sempre indicará obrigação, né? Para permissão, por exemplo, seria may, né? Can I, may I. Para opção, a gente aqui pode utilizar o verbo modal de conselho, como é o verbo modal should, né? De possibilidade, might, né? E aí por diante. Então, resposta certa aqui, obrigação. Então, temos agora então a questão 4, essa questão 4 aqui, que mais uma vez traz um texto um pouco mais extenso. E mais uma vez, lembre-se, não há nenhuma razão para se desesperar. A gente faz a utilização de todas as estratégias de leitura que a gente fez e consegue chegar às respostas sem muitos problemas. Então, vamos ver aqui. A pergunta que se traz é: The pilot program mentioned in the second paragraph uses UAVs primarily to, né? A. Map the dirty and the dust affected stress in Seoul. Predict critical points of pollution in Seoul's metropolitan area. C. Create technological solutions to solve Seoul's dust dilemma. Identify alternatives to some of the most distressing factors affecting South Koreans. Ou letra E. Monitor industrial plant emissions in the city and its surroundings. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai destacar a utilização desta sigla aqui, UAVs, né? E a gente vai fazer um scanning dentro do texto, ou seja, buscar esta informação para entender o que é que esse UAV significa, né? Então, voltando ao texto aqui, se eu fizer um scanning, ou seja, se eu procurar por essa informação específica, rapidinho eu vou descobrir que ela está aqui neste segundo parágrafo. Então, vamos fazer a leitura dessa oração aqui para a gente tentar entender o que é que significa. Então, ele diz: The Unmanned Aerial Vehicle, or UAV, is part of a pilot program, que é exatamente o que se pede lá, né, dentro da questão. Is part of a pilot program by South Korea's Ministry of Environment. Então a gente já consegue aqui identificar que esse UAV está relacionado ao Ministério do Meio Ambiente, essa palavra environment, aqui que é uma palavra muito comum de se encontrar em textos, né? E ele faz parte, então, de um programa piloto. Esse programa piloto é exatamente aquilo que vocês estão pensando. Por exemplo, quando a gente tem o primeiro episódio de uma série, a gente tem o pilot, né? A gente tem o piloto. Este é o que vai dar início a toda a saga da série. Então, realmente, esse tem o mesmo sentido aqui, né? Ele é parte de um programa piloto comandado pelo Ministério aí do Meio Ambiente. Então, o que é que esse veículo faz? Aí a gente tem aqui: Tasked with inspecting. Task é uma palavra que se refere a tarefa, né? Então a gente pode destacar algumas palavras-chave aqui: Tasked with inspecting factory emissions in the capital's greater metropolitan area in a sense of tech solutions. Então, a gente já destacou aí, a gente já entendeu o que é que esse veículo é, né? Sobre o que é que ele faz. Ele faz o quê? Ele inspeciona, né? Então, vindo aqui, vou apagar rapidinho para a gente dar continuidade à questão. Então, sobre o que é, the pilot program mentioned in the second paragraph uses UAVs primarily to map the dirty. Ele falou lá no texto que ele faz a ideia dele é de inspecionar. Então a gente vai procurar dentro das alternativas palavras, sinônimos de, no caso, inspecionar. Letra B. Predict critical points of pollution in Seoul's metropolitan area. C. Create technological solutions to solve Seoul's dust dilemma. D. Identify alternatives to some of the most distressing factors affecting South Koreans. E. Monitor industrial plant emissions in the city and its surroundings. Dentro das alternativas,
a gente tem aqui monitor, né? Inspecting, monitoring, essa seria aí a lógica para se chegar à resposta certa, que no caso seria a alternativa E. Então, vamos então à nossa última questão. Não poderíamos deixar de trazer uma questão clássica em vestibulares e Enem, que é a utilização de cartoon ou tirinha. Nessa questão aqui, a gente tem a imagem dessa mulher. A primeira coisa que a gente pode fazer depois é fazer a leitura não verbal da questão, ou seja, olhar para a imagem em si, entender um pouco seus detalhes, que aqui traz uma mulher, provavelmente em seu quarto, e não parece estar muito feliz. A questão fala: a mulher no quadrinho A. lamenta o fato das pessoas somente a aceitarem por quem ela finge ser na internet. B. se apresenta de uma forma irreal na internet. C. descobre que está sendo enganada por um paquera virtual. Ou letra D. deseja ser parecida com alguém a quem ela conheceu online, né, virtualmente. Então vamos fazer a leitura então agora do quadrinho em si, ou seja, fazer a leitura da informação verbal. I just want someone to love and accept me for who I pretend to be on the internet. Então, se a gente fizer uma leitura aqui mais rapidinha, a gente já pode identificar, por exemplo, algumas palavras-chave, como essa to love, que é uma palavra muito conhecida de vocês, accept, que a gente pode tratá-la como um cognata, né, parecido com a palavra aceitar, and accept me for who I pretend to be on the internet. O ponto-chave dessa questão aqui seria esse verbo aqui, o verbo to pretend, que é, na verdade, um falso cognata, ou seja, uma palavra que tem uma grafia semelhante à que utilizamos em nossa língua mãe, porém seu significado é diferente, né? Então a gente tem a palavra aqui pretend, que pode soar como a palavra pretender em português, mas que na verdade significa fingir, né? Então ela diz: I just want someone to love, só quero alguém para amar, and accept me for who I pretend to be on the internet, e que me aceite, né, por quem eu finjo ser online. Algo bem comum nos dias de hoje. Então, fazendo um método de eliminação aqui, lamenta o fato das pessoas somente a aceitarem por quem elas fingem ser online. A gente vai deixar essa aí para discutir qual é o erro dela. B. se apresenta de uma forma irreal na internet. Sim, faz sentido também, então vamos deixá-la para fazer a discussão posteriormente. Letra C. descobre que está sendo enganada por um paquera virtual. Essa que a gente pode fazer a eliminação dela, porque não se fala em ser enganado em nenhum momento. Ou letra D. deseja ser parecida com alguém a quem ela conhece na internet. Também não faz menção a alguém específico, então letra C, letra D a gente já pode chutar, eliminar. Então a gente fica entre as opções A e B. Lamenta o fato das pessoas somente a aceitarem por quem ela finge ser na internet. Vamos fazer aqui. I just want someone to love and accept me for who I pretend to be on the internet. Aqui ela não fala, né, que pessoas a aceitam ou não. Ela fala sobre ela mesma. Ela diz que acha alguém para amar e que a aceite por ela fingir ser outra pessoa na internet. Levando então aqui em consideração esses fatos, podemos então dizer que a resposta correta é a letra B, se apresenta de uma forma real na internet. Para os dias de hoje, falar sobre fake na internet, principalmente no Instagram, é algo totalmente comum. Então, é isso, pessoal. Eu espero que todos tenham gostado e entendido e nos vemos na próxima.